Ontem aconteceu mais uma sessão legislativa na Câmara Municipal de Itapajé e ontem foi votado e aprovado em redação final o projeto de lei número 11/2024, que amplia e altera o horário de funcionamento de casas de shows, clubes, boates e similares aqui no município de Itapajé. O projeto de lei é de autoria do vereador Fabrício Lira e estabelece que os respectivos estabelecimentos poderão passar a funcionar 24 horas e comercializar bebida alcoólica até as 4 da manhã do dia seguinte, quando não for dia útil, né? Mais especificamente valendo para finais de semana e também vésperas de feriados. O referido projeto inclui o inciso 5º no artigo 1º da Lei Municipal 1786 de 2010, que discrimina exatamente o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais aqui no município de Itapajé, os estabelecimentos dessa natureza, né? Essa lei trata exatamente disso. Na justificativa do projeto, o parlamentar ressalta que o objetivo é regulamentar melhor a legislação municipal no tocante exatamente a esse horário de funcionamento de casas de shows ou de eventos, boates, clubes e similares em Itapajé. Por quê? Na lei municipal, essa lei 1786, lá ela discrimina exatamente esses horários de funcionamentos para bar, para lanchonete, né, e outros similares também aqui no nosso município. Só que não consta especificamente, explicitamente, as casas de shows. Então, a partir desse projeto apresentado pelo vereador Fabrício Lira, passa a constar também, né, e ter devidamente regulamentado o funcionamento, o horário, né, de funcionamento de casas de shows. E aí ela faz uma alteração também nessa lei no tocante à comercialização de bebida alcoólica, né, para esses respectivos estabelecimentos, podendo se dar até as 4 horas do dia seguinte, desde que esse dia seguinte não seja dia útil. Esse projeto, obviamente, tem gerado uma grande repercussão a partir do momento em que a população tomou conhecimento. Ele foi votado já em redação final ontem na sessão legislativa da Câmara Municipal. Com relação a esse projeto, para deixar claro, né, esse projeto não altera horário de funcionamento de bar. Horário de funcionamento de bar permanece o mesmo que já havia sido estabelecido na lei anterior. Então, segue sem alteração o funcionamento de bares, os horários de funcionamento de bares aqui no município de Itapajé, que com base exatamente na lei já existente, os bares em Itapajé podem funcionar de 6 da manhã às 23 horas, isso de segunda a quinta-feira, e a partir de sexta-feira, né, podendo funcionar de 6 da manhã às 2 da manhã do dia seguinte. Esses horários, no tocante a funcionamento de bar, não sofre alteração com base nesse projeto apresentado e aprovado na Câmara Municipal. Nós tentamos, né, desde ontem, ter um posicionamento do vereador Fabrício Lira, para que ele pudesse até discorrer um pouco mais, né, sobre as motivações, as razões pelas quais ele apresentou esse projeto, que, repito, tem gerado muitos comentários, tem uma repercussão muito grande, e a grande maioria é negativa no tocante a esse projeto, e seria interessante que o parlamentar se manifestasse. O ideal é que tivesse se manifestado exatamente antes da apresentação dessa matéria na Câmara Municipal, mas lá na Câmara, né, nós tivemos ontem 2 parlamentares que votaram contra, né, ou pelo menos 2 que votaram contra, e a gente foi ouvir exatamente os 2 parlamentares, até para entendermos melhor as motivações, as justificativas que os levaram a ter esse posicionamento contrário a esse projeto. E nós vamos começar ouvindo o vereador Hernando Mesquita, que conversou com o nosso repórter Maicon Rios. Vamos conferir. Justificativa que o motivou a não ser favorável a esse projeto. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Atitude. Maico, é assim, esse projeto, nós temos uma lei no município que dá direito às casas de show e similares funcionarem com bebida até meia-noite. E o vereador Fabrício Lira fez uma emenda a essa lei pedindo para que funcione até as 4 da manhã. Se até meia-noite a gente já vê tanto acidente na BR, a gente já vê tanto acidente nas ruas, motoqueiros embriagados, nada contra quem
quiser tomar sua cerveja, sua bebida, beleza, cada um tem o direito de fazer aquilo que gosta e que quer. Mas a gente tem que também pensar nas famílias, pensar no cidadão itapajéense ou até mesmo de outras cidades, porque eu acho que nós em Itapajé temos um índice muito alto de acidentes e na sua grande maioria, 90 e tantos %, por pessoas embriagadas. E esse projeto, o que ele veio fazer? Ele veio trazer uma autonomia às casas de shows e similares para que as pessoas continuem vendendo bebida alcoólica, continue aberta por 24 horas e vendendo bebida alcoólica até 4 horas da manhã. Eu acho isso muito forte, eu acho isso para a sociedade assim uma coisa que para mim não traz benefício nenhum, traz prejuízo para o município, traz prejuízo para as famílias e por esse motivo eu, como evangélico, independente de qualquer outra religião, cada um tem o seu pensamento, eu respeito, eu votei contra. Por que eu votei contra? Porque nós estamos, se eu votasse a favor, no meu íntimo, no meu ser, eu estaria contribuindo para que a coisa ficasse pior do que o que já se encontra. Agradeço ao vereador por expressar sua posição em relação a essa matéria aqui no Jornal Integração. Eu agradeço o espaço e só deixar bem claro para os nossos ouvintes, donos de bares, porque como ontem se falou que a respeito de bares, aqui nós não estamos tratando de funcionamento de bares, nós estamos tratando de casa de show e similares, porque às vezes as pessoas podem até achar, agora eu posso deixar o meu bar aberto até 24 horas, posso vender bebida aqui, ligar o som. Não, nós não regulamentamos, a lei que foi aprovada ontem por alguns colegas, não foi regulamentando bares, e sim casa de show e similares à casa de show. Meu muito obrigado e uma boa tarde, que Deus abençoe a todos. Repórter Michael Rios para o Jornal Integração. A razão do vereador Vilamar ter votado contra a regulamentação do funcionamento desses estabelecimentos. Boa tarde. Boa tarde, Mário Almeida. Boa tarde aos ouvintes das Rádio Atitude. Esse aqui que é um projeto de lei que ele vai trazer vários malefícios à sociedade, como a perturbação do sossego, questões de vizinhanças que já me reclamaram que se tiver esses shows, esses barulhos por mais tempo, vai atrapalhar na hora do sono e outras coisas. Bebidas alcoólicas também sendo vendidas até mais tarde. Vai ter um aumento aí na insegurança, na questão da segurança pública do município de Itapajé. Então é um projeto que eu não vejo com bons olhos e que a gente, como vereador, pretende que o nosso povo, a nossa população tenha uma vida mais sossegada e boa. O vereador acredita que o funcionamento regulamentado, sem ter a necessidade de 24 horas, poderia também garantir até mesmo uma boa renda a esses proprietários de estabelecimentos como esses? Eu acredito que o estabelecimento já funcionando até o horário que funciona, já tem as pessoas que trabalham lá e tudo, vai só provavelmente esticar o horário de trabalho das pessoas. Então eu vejo que tem, sim, pode ter o lado da renda melhorada, mas nós temos que pesar a questão do sossego público. Vereador Vilamar, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algum comentário a mais que queira fazer sobre esse assunto, fique à vontade. Eu que agradeço, Mário Almeida, e dizer aqui que nós estamos aqui para legislar a favor da população de Itapajé, procurando entender o que é melhor e defender aquilo que eu defendo, como cristão, como conservador, como pessoa que pensa no lado de que as pessoas têm que ter um lado mais familiar, mais agradável em casa. Então eu acredito que eu vou sempre estar defendendo essa pauta. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Esse projeto, repito, tem gerado uma certa repercussão. O que acontece? Eu acho que os pontos elencados aqui, tanto pelo Vilamar como pelo o Fernando Mesquita, são pontos extremamente pertinentes. Nós buscamos desde ontem conversar com o Fabrício Lira, até para poder expor também os pontos, para não ficar aqui somente os pontos negativos, Mas nós não conseguimos, tentamos por toda a manhã de hoje, inclusive com ligação, a nossa equipe de reportagem foi à Câmara Municipal, não o encontrou, ligamos por diversas vezes, nem chama o número, o telefone, e aí não tivemos condição. Até chegamos a ter um contato com ele ontem, através da nossa equipe de reportagem, mas ele estava já em algumas atividades na Câmara Municipal, não pôde nos atender e havia até inclusive confirmado de que na manhã de hoje gravaria com a nossa equipe. Eu acho que seria importante essa manifestação. Tentamos também contato com alguns dos outros parlamentares que votaram favoráveis também a essa matéria, mas também não tivemos êxito aqui nesse contato. Mas vendo essa situação,
né, e logicamente cabe à Câmara Municipal, obviamente, legislar sobre esse tema, né, sobre esse assunto. Eu só acho que temas desta natureza, nós tivemos agora recentemente uma audiência pública, né, de apresentação do projeto arquitetônico do Hospital Hilda Ibiapina Bastos, e eu acho que temas como esse aqui não poderiam ser já definidos sem que houvesse exatamente a discussão com a população e ouvir a população. Porque o público beneficiado, né, vamos dizer aqui, os proprietários de casas de show, né, de clubes de festas, é um público diminuto. Eles estão e têm o seu direito? Lógico que estão e têm. E foram eles exatamente que apresentaram esse pleito, essa demanda, junto ao vereador Fabrício Lira. Agora, se a gente for pegar aqui um comparativo, fizer aqui um comparativo, o público que é beneficiado com o público, a população que é prejudicada com as consequências disso, certamente o público que é prejudicado, né, é uma parcela bem maior da nossa população. Então, se tem esse receio com relação a isso, precisa se levar em conta, sim, esses pontos que são questionados pela população que se posiciona de forma contrária, né, porque, logicamente, ao receber essa informação, ninguém está prevendo aqui que vai acontecer o pior em decorrência exatamente do consumo exagerado de bebida alcoólica, enfim, coisas dessa natureza, embora a gente saiba que as principais ocorrências, em especial, né, final de semana e feriados, se dá em decorrência principalmente, né, do uso, do consumo de bebida alcoólica, né, em especial acidentes, como foi bem pontuado aqui pelo vereador Hernando Mesquita. Mas vamos pegar aqui um outro ponto. Quem mora, por exemplo, vizinho a esses locais, né? Quem mora próximo a esses locais, que tem, por exemplo, lá na sua casa pessoas idosas, que tem pessoas enfermas, que tem crianças, né? Que tem, por exemplo, crianças, né, com autismo. E essas pessoas, como é que fica essas pessoas? Acho que é mais ou menos por aí que nos leva a entender de que um tema dessa natureza, eu não estou me posicionando contrário ao direito aqui de quem é proprietário, né, destes locais, que visa exatamente ter uma situação devidamente regulamentada para poder estar realizando os seus eventos. E eu sei que essas pessoas que são proprietárias desses locais também tiram dali, né, o seu sustento, com essas atividades que tiram o sustento da sua família, estão lá no seu direito de pleitear. Mas precisaríamos ter tido uma discussão mais ampla com relação a isso, para se pontuar exatamente os pontos positivos e os negativos. Onde tem e quais são, né, as pessoas beneficiadas e onde se tem e quais são as pessoas prejudicadas. E aí, só para citar também, nós temos uma legislação própria com relação à perturbação do sossego alheio. Então, essa lei também não se sobrepõe a isso, né? É importante alertar ou orientar a essas famílias que estão, e principalmente quem está mais receioso com relação a isso, é exatamente quem mora próximo, as famílias que moram próximas a esses respectivos locais. Então, perturbou o sossego alheio, os mesmos instrumentos legais que dão amparo exatamente a você acionar a polícia, por exemplo, continua valendo do mesmo jeito, da mesma forma. Funcionamento de bar não tem alteração, né? Aqui dá amparo e garante, através exatamente de forma oficial da legislação municipal, esse funcionamento nesses respectivos horários, né, das casas de shows, clubes de festas e similares, né? Mas repito, acredito que esse tipo de tema, esse tipo de matéria, só poderia ir à votação a partir do momento que tivesse uma participação mais ampla, uma discussão mais ampla, contando com a participação da população, para sentir, né, exatamente qual é o termômetro. A população é favorável à sua maioria ou ela é contrária? Né, para não ficar exatamente apenas um pequeno público que é beneficiado em detrimento de tantas outras pessoas que acabam sofrendo, né, consequências por conta exatamente desse tipo de situação. Então, esse foi um dos poucos projetos apresentados pelo vereador Fabrício Lira na Câmara Municipal. E repito aqui o que eu já disse em outros momentos,
né? Eu entendo que é papel da Câmara também legislar sobre esse assunto, mas nós temos tantos outros assuntos importantes, ou bem mais importantes, né, que poderiam ser pautados também na Câmara Municipal, que poderiam ser temas de uma propositura, né, de tantos e tantos vereadores. Então acho que se cria aqui uma polêmica em torno de um tema que poderia ser tratado de uma forma melhor junto à nossa população. E entra aqui exatamente um outro ponto, que é a questão de comunicação. O agente público, principalmente, precisa ter esse senso, né, de entendimento da importância da comunicação. Se gerou aqui uma série de comentários, de críticas, algumas mais pesadas, mais fortes, direcionadas ao vereador Fabrício Lira. Mas você já pensou se isso tivesse sido exatamente bem discutido, se tivesse havido uma comunicação, até mesmo durante a sessão em que esse projeto foi apresentado, se o vereador tivesse se pronunciado, né, explicitando as razões, as motivações, o objetivo desse projeto, com certeza essas críticas teriam sido minimizadas a partir de uma informação mais clara sendo repassada à nossa população.